Fala pessoal, muito bom dia! Os canais Lakers da Zoeira estão no ar para mais um vídeo, dessa vez gravado, né? Devido a alguns compromissos, não estou disponível para fazer ao vivo, mas precisamos bater um papo sobre tudo o que aconteceu nesse último sábado, né? Pela manhã, à tarde, onde tivemos treinamento do Los Angeles Lakers e, obviamente, os resultados que aconteceram à noite, né, que definiram os finalistas da terceira Copa NBA. Rapaz, quem achou, quem imaginou que o San Antonio Spurs ia sucumbir, deu ruim pro Oklahoma. Tem gente aí com a cabecinha inchada, achando que o Oklahoma ia vencer eternamente. Só que não é assim que a banda toca, né? Mas vamos lá. Vamos conversar sobre tudo o que aconteceu e, obviamente, a gente já vai direto para a partida entre New York Knicks e Orlando Magic. O Knicks venceu por 132-120. E há quanto tempo a gente não vê o Knicks numa final de alguma coisa? Pelo menos da Copa NBA, né? Que rende aí mais de $500 mil para cada jogador, né? Quer dizer, a brincadeira não é não é assim muito sem graça, não. É divertida, vale a pena, né? E o Knicks, que iniciou a partida tendo um primeiro quarto ali bem equilibrado com o Orlando que vem sofrendo com muitas dificuldades, principalmente a questão das contusões. Franz Wagner está fora por um bom período, Jalen Suggs sempre lutando contra contusões, né? E, obviamente, ainda falta um banco de reservas que dê essa sustentabilidade. E acabou que esse banco de reservas ontem não ajudou muito. Se bem que o Knicks, e aí o pessoal reclamava muito do Tibbs, né? Mas o Brown não me parece muito diferente do Tibbs, não, muito pelo contrário. Tá me saindo um belo J.J. Redick. Escolhe, sei lá, 9, 8 jogadores para rotação e que se virem durante o jogo inteiro. Não é à toa que o próprio banco também do Knicks, que teve aí uma minutagem de média de 14, 15 minutos, tirando o Yabusele. Olha só o Yabusele, que nós comentamos muito aqui, inclusive o Andrei dando muita ênfase para ele, depois da ótima Copa do Mundo de basquete, mas o Yabusele terminou o jogo com apenas 4 minutos em quadra, né? E é o que eu estou dizendo. Os titulares ultrapassam os limites. Michael Bridges, 43 minutos. OG Anunoby, 40 minutos em quadra. Bronson, 39. Taus, 37. E só mesmo o Josh Hart com 31 minutos. Né? E no final das contas, Bronson com a mão bem quente, principalmente nas bolas de meia distância, terminou a partida com 40 pontos e a conversão de 16 fios de gols e 27 tentados. O perímetro não estava tão bom, mas terminou ainda com 40% de aproveitamento. Porra, Alex, o cara que termina com 40%, você acha que não tá bom? Não para o Jalen Brunson. Não para o Jalen Brunson, né? E ainda deu 8 assistências no jogo e foi o grande destaque. E, obviamente, né, temos que exaltar, porque há muito tempo a gente não vê o Knicks disputando alguma coisa efetivamente. E agora, né, vai bater contra esse bom time, esse ótimo time do San Antonio. E aí, o Brown que deu o jeito de ganhar esse título, porque há muito tempo o Knicks não vê nada pela frente. Né? Pelo lado do Orlando, destaque aí para o Banqueiro, 25 pontos, mais uma tarde e noite horrorosa do Banqueiro. Tentou 7 arremessos para 3 e não converteu rigorosamente nada. Nada. 0 de 7. Jalen Suggs também não estava bem, 2 de 8. E isso daí acabou dificultando bastante o Orlando. Por quê? Porque esse time do Knicks é um time muito alto, um time que tem um garrafão extremamente pensado com Taus, com Bridges, com o próprio Anunoby, que são jogadores espetaculares
na questão defensiva, na proteção do aro, e que não permitem muita infiltração, né? E quando permitem, obviamente, né, tem que ser uma coisa muito bem alinhada, muito bem feita, e é o que o Orlando acabou não conseguindo. Batia na parede, vamos arremessar de fora. E aí tentaram 42 arremessos para 3 e converteram 13, terminando aí com um aproveitamento de 31%, totalmente insuficiente para segurar essa vitória do Knicks, que, como eu falei, terminou o primeiro quarto perdendo por 36-33, mas já no segundo quarto assumiu as rédeas da partida, terminou 38-28, no terceiro período 29-28 e no quarto período 32-28, fechando aí e terminando, né, com a vitória e a grande final, né? Agora faz parte da grande final dessa terceira Copa NBA. Vocês imaginem se esse jogo tivesse sido lá no Madison Square Garden. O Garden deveria estar pulsando, o pessoal saindo aí por fora do ginásio, fazendo festas, né? Mas esse jogo também foi em Las Vegas. Aliás, não só as semifinais, como a grande final na terça-feira. Tudo lá na cidade do pecado, na cidade do jogo. Tropa, agora vamos partir para o outro jogaço, e aliás, o grande jogo da noite, né? E só para lembrar, né, que o jogo me parecia que era 11 horas, foram esticando, o jogo começou tarde para um cacete, a arbitragem ajudou bastante ao jogo ser bem mais prolongado do que devia, marcou 48 faltas no jogo e médias de uma falta por minuto, ou seja, 48 minutos, 48 faltas, um nojo. O final do jogo, então, um para do cacete, falta daqui, falta dali. Agora, uma coisa a gente tem que parabenizar, né? Tanto o De'Aaron Fox como o próprio técnico, o Fox pela experiência, já é cavalo antigo na brincadeira, e toda vez que os caras faziam falta, e aí ia o Wemby, ia sei lá quem arremessar, os lances livres, na saída de bola, o Fox dava 2, 3 segundos para ir gastando o relógio, falta embaixo, não deixava o cara arremessar, e aí o que acontecia? Foi diminuindo os minutos, né, os segundos foram diminuindo, e a possibilidade aí de minimamente ainda brigar pela vitória acabou se esvaindo, apesar ali do arremesso do Jalen Williams no final, que ele basicamente jogou para errar, e o Caruso tentou pegar o rebote, mas já por fora, né, por trás da tabela, e aí não tinha mais solução. Mas ontem, um jogo que aparentemente parecia que seria mais do mesmo, né, um primeiro quarto dentro do contexto trivial, normal desse time do Oklahoma, pelo que vem fazendo durante a temporada, né? Vinha de 16 vitórias consecutivas, igualou a campanha do Golden State Warriors e parecia já pré-determinado já no primeiro quarto, como dominou 31-20, parecia que as coisas caminhariam, né, como água de poço, tranquilas para o Oklahoma City Thunder. Só que tinha uma arma para lá de secreta no banco de reservas, né? O Wemby, que não entrou no primeiro quarto, foi a grande arma secreta, foi o grande jogador, foi o determinante jogador para entrar e destruir tanto ofensivamente como defensivamente. E aí eu vou lembrar muito daquele lance da enterrada do LeBron, né, no jogo contra o próprio San Antonio, para cima do Cornet, que o velho grita, aí o Jackson Hayes está ali por trás dele gritando, os dois fazendo aquela careta maravilhosa. É um tipo de lance para poder tacar fogo no jogo, para poder levantar a autoestima do time, para marcar território. Porra, tô aqui, vá pro inferno, é tudo comigo. Só que não foi o que aconteceu com o Lakers, mas aconteceu com o San Antonio. E aí, foi justamente, depois eu até anotei aqui, o tocaço
né, o tocaço do Vassell em cima do Shea. Estava quase no estouro do cronômetro, o Shea ia arremessar e o Vassell conseguiu dar um toco nele e aí terminou a posse de bola. A partir dali, né, e aí uma bola de 3, né, porque estava 49-33 na hora daquele ano, 49-33 no segundo quarto, os caras estavam tranquilos no jogo, estavam passeando. E aí o Vassell dá aquele toco, e aí, meu amigo, de repente, o jogo mudou. E com o Wemby em quadra, né, a coisa muda de direção. Porque por mais que o Cornet seja um jogador bom, razoável para bom, né, o Cornet não é o Wembanyama. Não tem a mobilidade do Wembanyama. Não tem a habilidade do Wembanyama. Apesar de ajudar bem defensivamente, mas é muito longe do Wembanyama na questão ofensiva. E o Wemby tem tudo. Tudo. Tem ofensividade, tem defesa, tem posição dentro do garrafão, porque aí marcar o corneto é uma coisa. Você conseguir marcar o Wemby é outra coisa totalmente. A complexidade de você conseguir fazer um esquema para tirar o Wemby do jogo é muito difícil. E é uma coisa que, por exemplo, o JJ sabe fazer. Porque naquele jogo que o Lakers ganhou do San Antonio por 2 pontos de diferença, o Wemby só conseguiu, entre aspas, 19 pontos na partida. Ele ficou bem encaixotado e o Lakers soube trabalhar, expulsando muito ele de dentro do garrafão. O Wemby vai pontuar? Vai. O Wemby vai pegar uma infinidade de rebotes? Vai. Mas você empurrar ele para dentro do garrafão é uma vantagem muito grande. E aí, o Wemby acabou tomando conta dos dois lados da quadra e fazendo com que aquela tranquilidade, aquela água de poço que o Oklahoma estava nadando virou uma tormenta. Porque uma coisa é o Cornet e outra coisa é o Wemby em quadra. E com isso, o Wemby que, pasmem, senhores, só teve 21 minutos em quadra, fez 22 pontos. Ou seja, mais de 1 ponto por minuto, né? E já entrou com um aproveitamento de field goals maravilhoso, acima de 50%, e também, né, contribuiu com 9 rebotes, 1 roubo de bola e 2 tocos. E aí, ele dá um outro toco no jogo, né, depois desse toco do Vassell, e aí a diferença que estava muito próxima, aliás, muito alta, ali faltando ali 4 minutos para terminar o segundo quarto, de repente a diferença vai caindo, e o primeiro tempo termina ali com 49-46. E parecia que estava tudo tranquilo, mas não estava. Né? Não estava. Não é à toa que os últimos 13 pontos do segundo quarto foi do San Antonio. E aí, já no segundo tempo, as coisas começam extremamente equilibradas e o vai lá, vem cá, é bola de um lado, é bola do outro, mas ainda assim o San Antonio manteve-se dentro do jogo, principalmente com uma outra atuação que a gente tem que destacar, e muito, do veterano, mas ainda excelente jogador, De'Aaron Fox. Era de um cara desse, né? Era de uma liderança dessa que talvez faltou na temporada passada para esse San Antonio. E após a recuperação dele e a presença dele em quadra, a gente vê um time bem mais arrumadão, bem mais tranquilo, porque ele traz essa experiência para ajudar o De'Aaron Fox, aliás, o Devin Vassell, o Stephon Castle, o Dylan Harper, que são jovens jogadores, mas são jovens jogadores com uma capacidade gigantesca. O Vassell terminou o jogo com 23 pontos, o Castle com 22 pontos,
o Embi com 22 pontos e o Fox com 22 pontos. Ou seja, não teve nenhum fominha, todo mundo passando bola e todo mundo dentro do que era possível, né, arremessando, tentando conter o máximo os erros, porque a gente sabe que você enfrentar o Oklahoma, você tem que minimizar os erros de forma máxima possível. Caso contrário, você não vai conseguir ganhar, porque é um time igual um reloginho. Aí vai lá o Shea, arruma para lá, arruma para cá, um mid-range, vai lá, acelera, faz uma bandeja e o jogo vai se mantendo equilibrado. Então, se você não tiver nervos de aço para bancar um jogo contra o Thunder sem desespero, fica complicado. E o Thunder acabou sofrendo bastante, muito, com essa jovialidade que o San Antonio tem, com essa velocidade. Então, o que acabou acontecendo? Foi porrada de um lado e porrada do outro, que no início, até ali faltando 4 minutos do segundo quarto, só faltava a presença de um cara para desequilibrar um pouco, favorável para o lado do San Antonio. E esse cara foi justamente o Wembanyama. Ontem, apesar da experiência, Harrison Barnes ficou 27 minutos em quadra e teve uma pífia atuação, não matou uma bola de 3 sequer em 8 tentativas. Contra o Lakers é uma facilidade o nosso perímetro, né? Então todo mundo faz um monte de graça, né? Ontem contra o Oklahoma já fica mais difícil, né? E a rotação foi encurtada, só 9 jogadores por parte do San Antonio estiveram em quadra, e por parte do Oklahoma também, né, não foi tão encurtado assim, mas foram 10 jogadores que participaram da rotação. Ontem, apesar dos pesares, né, da tradicional atuação do Shea, né, de fazer a eficiência que ele tem, mas achei um Shea um pouco mais, ou melhor, um pouco menos dinâmico assim. Talvez a positividade na marcação, tendo ali uns alarmadores bem mais físicos, acabaram tirando um pouco do Shea aquela tradicional eficiência ao extremo de fazer ali mais de 30 pontos. E o Shea terminando uma partida com 29 pontos não é algo muito fora do normal para essa temporada. O Shea está mais ou menos nessa média. Mas volto a repetir, ontem se enfrentaram pela primeira vez na temporada e talvez pela primeira vez o Thunder teve um time de fisicalidade comparável a ele. E com ainda a dificuldade de ter que enfrentar o Wembanyama. E aí tudo isso aí faltou, né? Acabou trazendo aí uma certa dificuldade para o Thunder. Não estou dizendo que o San Antonio massacrou, nada disso. Mas foi um jogo extremamente disputado, onde os detalhes sempre serão importantes para conquistar uma vitória, principalmente enfrentando o Oklahoma. E esses detalhes foram muito bem explorados, e o Thunder acabou sucumbindo aos Spurs mais uma vez, principalmente com a arma secreta em Wembanyama, que entrou apenas no segundo quarto e teve ali uma minutagem bem contida, tá? Apenas os 21 minutos em quadra. Por parte do Thunder, 10 pontos do Hartenstein, 17 do Holmgren, 29 do Shea, 3 do Dorff e Jalen Williams com 17 pontos. Dorff com aproveitamento terrível nos field goals, 1 de 7, e mais uma vez, né, o Shea sempre arremessando mais que todo mundo, é a estrela da companhia, 12 para 23, uma média aí abaixo um pouquinho só dos 50% de aproveitamento. Um outro dado a ser bem analisado é a questão da quantidade de faltas para cima do Shea, né? Ontem o Shea só teve 4 lances livres no jogo, né? Ou seja, até aquela questão de se aproveitar bem, né, na hora do arremesso para poder cavar uma falta, até nisso
o time do San Antonio estava bem postado, estava bem acertado de evitar o máximo, né, deixar o Shea cavar as faltinhas dele. Isso daí é um diferencial, tá? Porque realmente o Shea só bater 4 lances livres no jogo tira bem dele aí uma bela quantidade de pontos que normalmente ele faz nessas cavadas de faltas. Terça-feira, 22h30, se não me engano, a final da Copa NBA, New York Knicks e San Antonio Spurs. Vamos ver quem vai abrir os caminhos aí. Os Spurs que não ganham título há bastante tempo. E o Knicks que muito mais tempo que os Spurs também não. E mais uma vez a Copa NBA vai ter um ganhador diferente, não vai se repetir. Apesar do Thunder ter chegado a final da temporada passada contra o Bucks e perdeu, né? Dessa vez nem chegou na final e agora teremos mais um vencedor diferente. Knicks ou Spurs serão o time que vai levar aí cada jogador 500 mil, né? Mais de 530 mil doletas para casa. Pessoal, vamos falar do Los Angeles Lakers, né? O nosso leicão da massa. Vamos voltar à vaca fria, né? E ontem, treinamento, bate-papo, entrevista coletiva, né? E já temos de cara a informação, apesar da gente já ter divulgado isso nas nossas redes sociais, Austin Reeves vai ficar fora por pelo menos uma semana. Para mim é mais, talvez aí uns 10 dias, no mínimo, o Reeves vai ficar afastado. E como a comissão médica e a comissão técnica estão ali naquela questão de preservar o máximo para que o jogador tenha aí uma evolução e uma cicatrização de qualquer tipo de contusão, o Reeves provavelmente não vai ficar somente uma semana fora. Para mim é mais de 10 dias e que assim seja para que ele volte totalmente recuperado, porque já começa uma teoria da conspiração já dizendo que o Reeves não estaria em todas as suas condições nessas últimas 2 partidas em que ele teve atuações bem apagadas. Então já começa essa teoria da conspiração de que o Reeves não estaria totalmente saudável, e aí é aquilo. O médico vai perguntar, o cara quer jogar, o cara vai falar, não, eu tô bem. Porque quem mede o percentual de dor que sente é o jogador. O cara pode fazer um exame de imagem, alguma coisa, mas a dor é relativa, é de cada um. O cara acha que tá bem para jogar. Agora, se era isso daí o problema que já estava começando a chegar e acabou estourando agora, depois dessas 2 partidas, e justamente 2 partidas onde ele não esteve nada bem, aí a gente já não sabe. Mas a teoria da conspiração já diz que talvez seja isso que trouxe para ele essas 2 péssimas atuações, e aí eu vou me colocar, né, numa situação seguinte. Porra, Reeves, se você estava sentindo, era para ter parado. Não era para ter insistido. Até estourar? Porra, então você fez merda. Pelo amor de Deus, né? E em relação a JJ, muito questionado, até pela questão de ter Vando e Tyrell. Já deixamos bem claro que Marcus Smart é o único cara que pode minimamente desempenhar a questão da efetividade defensiva pela experiência, pela capacidade que ele tem para isso. Agora, se você tem um Vando, se você tem um recruta Tyrell com disposição, com fisicalidade, gente, eu não posso conseguir entender na minha cabeça que o Vando, com o Lakers precisando de jogador aqui, olha só, Vando, você não precisa arremessar. Passa a bola. Você só arremessa no último caso. Mas você tem um cara que pode jogar 15, 20 minutos na rotação
e minimamente fazer jogadas defensivas importantes para o time, eu não vou conseguir entender o porquê que o JJ alijou o cara da rotação com a necessidade que a gente tem premente de ter jogadores defensivos em quadra para ajudar. E aí, o JJ já começou a ser muito questionado pela essa zerada do Vando da rotação, né? Há 9 jogos, aí ele voltou estranhamente e jogou ali 3, 4 minutos e já saiu e não voltou mais. Porra, aí o cara não se anima também. Eu até entendo os erros em perímetro, essa coisa toda, mas, gente, o Vando não estava tão mal assim em comparação a, por exemplo, ao Hashimura, que defensivamente é um merda, ao Gabe, que defensivamente é um merda, ao Dalton, que defensivamente é um merda, esses caras todos. Será que o Vando estava tão ruim assim? Eu acho que não. Mas eu não sei o que aconteceu internamente que o Vando foi alijado da rotação. Não houve uma explicação praticamente lógica para o caso, porque os jogadores que estão na rotação ainda estão, eu não digo nem igual, pior do que o Vando. E continuam tendo oportunidade, e o Vando não tem. Alguma coisa estranha aconteceu, eu não sei o que é. Agora, num momento complicado como esse, hoje nós temos a oportunidade de ver se a ausência do Reeves vai ser benéfica ou não para o time, né? E aí, os teóricos da conspiração que dizem o tempo inteiro de que esses três não podem jogar juntos, LeBron, Luka e Reeves, então, com a ausência do Reeves forçada, né, devido à contusão, a gente vai ter a oportunidade de botar lá a Raven, a gente vai ter que dar mais minutagens para o Vando, a gente vai ter que dar mais minutagens para o Tyrell, e me parece que ontem teve uma reunião a portas fechadas, sala de vídeo, mostrando os lances, né? E isso aí é importante, porque taca bem na cara do indivíduo toda a falta de entendimento de como é que a banda toca, né? E segundo o JJ, a reação foi muito boa, né, na reunião, né? E, obviamente, o JJ deixou claro, não significa, né, que amanhã a gente vai jogar e vai ter uma defesa incrível. Não é isso. Mas eu preciso mostrar para esses caras que eles têm que dar um pouco a mais. E nós falamos aqui, o elenco que o Los Angeles Lakers tem, é só buscar as lives anteriores. O elenco que o Los Angeles Lakers tem, o elenco, ele tem que suar um litro certinho. 999 não vai. E não vai ganhar de ninguém. Por isso nós conseguimos no início da temporada, porque talvez a gente estivesse a fim de suar, a gente conseguiu se manter em segundo no Oeste durante esse período todo. Por quê? Porque nós estávamos suando, porque nós tínhamos disposição, porque nós estávamos com garra, porque nós estávamos com sangue na boca. Quando isso acabou, aí, filho, não vai arrumar nada, porque o elenco tecnicamente é fraco. O elenco tecnicamente é fraco. Temos jogadores geracionais? Temos, porra. LeBron, Luka. Agora, o elenco num todo, ele é fraco. Então, se esse elenco fraco não se tornar operários, não serem os estivadores do negócio, não vai funcionar. Você vê um LeBron voltar para dar um toco no Castle, igual o LeBron deu, e você não vê nenhum outro jogador operário, estivador dessa porra, fazer algo parecido, replicar aquilo ali, alguma coisa não está muito certa. E aí fica difícil. Porque se você não age, você já não é bom para atacar. Mas o ataque já tem gente que resolve. Agora, se você nem se empenhar defensivamente quer, então para que serve essas porra lá? Ainda bem que está acabando o contrato da maioria deles. E aí, se Deus quiser,
se nada for resolvido nesse meio de temporada, ou a partir de amanhã, que é dia 15, pelo menos na próxima temporada a gente sabe que as coisas serão minimamente diferentes, o time será outro, não com essas desgraças que permanecem aí até hoje, nos últimos 3, 4 anos, né? E até na questão do Marcus Smart, né, que graças a Deus voltou a estar saudável, nos jogos em que Marcus Smart foi titular do time, o Lakers tem um recorde de 7 vitórias e 2 derrotas, permitindo uma média de 116 pontos por 100 posses de bola. Nos jogos em que o Smart não foi titular, o time tem um retrospecto de 10 vitórias e 5 derrotas, permitindo ao time adversário médias de 120 pontos por 100 posses de bola, ou seja, 4 pontos a mais, né? E, obviamente, isso influencia muito aí seja com o Gary Quadra, seja com o Lariver, seja com quando o Vander entrava na rotação, mas a diferença com o Smart ela é substancialmente grande em comparação quando ele não está em quadra. Então, esperamos hoje, né, que o JJ aplique uma maior minutagem para a rotação, principalmente, eu entendo que são contratos two-way, mas, amigo, se o momento é de melhoria, precisamos melhorar. E aí vamos botar o Baratinha para correr, vamos botar o Tiro para correr, e se a gente puder, tá, até trazer o Baratinha para ser um jogador para trabalhar sem o contrato two-way, dar um contrato para ele de veterano que seja, sei lá, qualquer coisa, para ele ficar disponível em todos os jogos. Você tem o Chris Menon, que só participou 1 ou 2 vezes e entrou muito pouco tempo, e é um jogador que está se destacando na J-League. Pega a porra do Menon e bota lá. Se você contratou o cara, deu um contrato two-way para ele, é porque o cara tem capacidade. Porra, alguma coisa tá errada. Pega o cara, bota o cara para jogar. Tenta. Aumenta a rotatividade dos jogadores. Bota todo mundo para entrar. Vamos dar dinamismo no banco de reserva. O Lakers não tem a mínima condições de ter uma rotação curta com jogadores que não têm a fisicalidade, com jogadores que vão acabar sofrendo no final do jogo por cansaço, como é o Luka, que a gente está vendo nos últimos jogos, como é um LeBron, que já está coroa, e um Reeves que já estourou. Por quê? Porque não aguentou. Ficou aí praticamente 5, 6 semanas bancando o time, seja com a ausência do Luka ou seja com a ausência do LeBron. Ou às vezes com a ausência dos dois. Então precisamos aumentar a fisicalidade. E a fisicalidade ela vai vir justamente da onde a gente menos acha que pode ter. E tem. Que é do banco ou da porra da J-League. Bota o Chris Menon para entrar nessa porra. O Chris Menon não vai ser pior do que o Hashimura, eu tenho certeza. O Chris Menon não vai ser pior do que o Gabe Vincent. O Baratinha não vai ser pior do que o Gabe Vincent. Ou o Tiro, por mais inexperiente que esteja, gente, o Tiro só vai ganhar experiência se tiver minutagem. E eu garanto que o Tiro não vai ser pior do que o Hashimura. Eu garanto que o Tiro não vai conseguir ser pior do que o Gabe Vincent ou do que o próprio Lariver. Meu Deus do céu, bota os caras para jogar. É simples assim, JJ. Porra, conversa com a gente que a gente facilita a tua vida. Pessoal, mais tarde, 22 horas, Lakers e Phoenix Suns ao vivo aqui no Lakers da Zoeira. Estaremos nessa transmissão, nesse finalzinho de domingo. O jogo não é tarde, o jogo é cedo e conto com a presença de vocês. E não esqueçam de hypar o vídeo, dar o like e vamos com tudo. Hoje é dia de recuperação. Hoje é dia de ir lá no Arizona e ganhar dessa imundície do Phoenix Suns. Deus assim permita, né? Valeu, turma. Bom domingo para todos. Até mais tarde. Aquele abraço. Fui. Tchau, tchau.